dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou sem o microfone, então talvez o áudio não fique tão bom. Nós vamos discutir dois temas que foram trabalhados nas escolas diferentes em que eu leciono, porém são temas correlatos, né? Eles têm uma ligação muito forte entre si. Eu creio que a discussão de um influencie diretamente no desenvolvimento do outro. Vamos pensar na seguinte colocação, tá? É uma tese, então eu não estou perguntando, estou afirmando. A democracia é um processo político superado. Essa tese tem sido levantada e sustentada por muitas pessoas que defendem caminhos alternativos para o futuro da política. Isso vai desde pessoas insensatas ou pouco informadas que pedem intervenção militar, passa por pessoas bem informadas e que, conscientes do que estão escolhendo, acham que realmente intervenção militar é o melhor caminho, até pessoas geralmente intelectuais, cientistas políticos, que enxergam a necessidade de se repensar ou fazer política em alguma coisa que não seja democracia, mas que não é ainda algo definido, algo bem desenhado, tá? Então, com muitas das minhas turmas, eu discuti, posso dizer, se essa tese estaria certa. Então, a questão era: você concorda com essa tese? Se sim, por quê? E se não, por quê também, tá? E minha colocação em aula era o seguinte: não basta que você dê uma resposta muito simples, tá? Eu não concordo com essa tese porque a democracia não está superada. Isso é um achar. Se você disser: eu não concordo com essa tese porque, apesar das atuais contradições, a democracia ainda é o melhor sistema político no que se refere à luta contra a desigualdade e pela justiça social, e sim, aí se tem uma tese, ok? Esse tema me parece urgente e importante, não só por tudo que a gente está vivendo, mas porque, do ponto de vista do vestibulando e do próprio vestibular, ele deixa evidente algo que eu já falei aqui outras vezes e eu vou reafirmar. O vestibulando, não todos, claro, mas em geral, ele não sabe estudar, tá? Ele vai à aula, ele faz os exercícios, ele lê o material que tem, tá? Mas o conceito de estudar, o conceito do estudante protagonista do processo de estudo, acaba ficando em segundo plano. Então, muitas vezes a gente tem um aluno que ele assiste a aula usando o material como se fosse um checklist. Então ele vai ticando, né? Falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, tá? E não leva em consideração que a aula, ela é muitas vezes um roteiro em que o professor passa pelos principais pontos, mas o aprofundamento depende do aluno. E hoje, debatendo esse tema, nós estamos na quarta-feira. Eu ainda vou ter quarta de manhã, quarta tarde, quinta de manhã, quinta tarde e toda sexta-feira para discutir isso com os meus alunos. Mas as experiências que eu tive já no começo da semana, elas me alertaram para algo meio preocupante. Quando eu olho para um aluno numa sala e falo: olha, esquece o tema da redação, tá? Por enquanto, e se faça a seguinte pergunta: você seria capaz de fazer agora um ensaio? Um ensaio é um texto expositivo em que as informações se organizam para explicar algo para o leitor. Não é defender uma tese, é explicar um conceito, certo? Então, eu pergunto: você seria capaz de fazer um ensaio sobre o que é política, sobre o que é democracia, sobre o que é a busca por justiça social, tá?
Você seria capaz de fazer isso sem cair nos lugares comuns, nos clichês, no próprio senso comum? Tá? É uma indagação. Talvez você que está me ouvindo agora fala, não, sou perfeitamente capaz. Tá? Aí eu avanço uma casa. Você é capaz de estabelecer as correlações entre o que você estuda em história, em geografia da parte política, em sociologia, filosofia, literatura e a cultura geral? Por exemplo, ao terminar de escrever sobre democracia, você poderia, por exemplo, elencar as obras que você leu se preparando para o vestibular, em que existem exemplos ou da virtude democrática ou de lacunas que seriam bons exemplos do que acontece quando não há democracia. A construção da democracia num processo histórico. Se sim, ótimo, tá? Porque você então conseguiria desenvolver o tema de maneira muito satisfatória. Como eu já falei outras vezes, a tese em si, se você é a favor ou se você é contra a ideia de que a democracia está superada, essa questão é sua e você vai defender o seu texto, ok? Eu vou desenvolver aqui um raciocínio simples que eu desenvolvi com os alunos em sala, mesmo porque em início de ano eu preciso ajudar os alunos que têm mais dificuldade. Então em aula é mais ou menos assim. Os alunos mais avançados, eles vão pescando as ideias e eles montam o seu próprio raciocínio. Os alunos que têm mais dificuldade, eles vão precisar daquela rodinha inicial para poder avançar. Então eu propus a seguinte tese em resposta a outra tese, tá? Que é, apesar dos sinais de deterioração, vírgula, a democracia ainda é o melhor processo político, né, na busca, né, por justiça social e igualdade. Ponto. Tá? Então, eu me posiciono. Não concordo que a democracia está superada. Como que eu justifico isso? Então, qual que vai ser a minha linha de raciocínio? Meu primeiro argumento é: a democracia evoluiu desde a sua criação até hoje. Ela evoluiu da democracia da cidade-estado, da polis, para a democracia do Estado-nação com o iluminismo. Ok? Então, Montesquieu, Rousseau, os iluministas da fase inglesa, John Locke, Thomas Hobbes, todos eles deram as suas importantíssimas contribuições para que se pensasse a democracia não mais no âmbito da cidade, mas no âmbito do Estado, com a ideia do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, né, de um sistema de pesos e contrapesos que equilibre o funcionamento desses poderes. Né. Então, o aluno com leituras, com uma boa base de aulas bem dadas, de dúvidas tiradas, ele consegue perceber essa transição. Então ele deduz uma coisa que pode não ser muito óbvia, mas ela está aqui, está na nossa cara. Né? Nós avançamos do Estado-nação para a aldeia global. Né? E talvez esse sentimento, digamos assim, de estranhamento ao que a democracia virou, se deva exatamente a uma tendência de desglobalização. Então, existe hoje um discurso muito forte contrário à globalização, apontando as contradições da globalização, e aí é natural que dentro, né, desses discursos surjam né, ideias contrárias à própria democracia. Porque a democracia da qual nós precisamos hoje é a democracia pensada no âmbito da aldeia global, não mais do Estado-nação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tá? Hoje, para os franceses que apoiam a candidata de extrema-direita, a Marine Le Pen, o que conta muito no discurso dela é o nacionalismo e o protecionismo
de um projeto político ancorado no fechamento de fronteiras e principalmente na ideia de que o cidadão francês que paga seus impostos, ele está sustentando imigrantes e refugiados que usufruem da infraestrutura do estado de bem-estar social. Então, a ideia eleitor, você acha justo você pagar impostos, se você trabalha tanto, para sustentar uma infraestrutura para o outro? Então, então, imagina a Marine Le Pen falando, minha proposta é uma visão mais nacionalista, que nós nos fechamos a essas, posso dizer, né, a essa benevolência com o outro, e vamos ficar aqui, só nós, voltando com o franco, que era a moeda antes do euro, né, e nos isolando da União Europeia. Ok, porque o problema do ponto de vista do cidadão francês é a insegurança com o terrorismo, são os impostos altos, há uma sombra de desemprego que ameaça as pessoas e isso gera medo. Ok. Os outros candidatos que se aproximam mais de um ideal de democracia, que nesse projeto de texto que eu propondo, né, a defender, eles enxergam que a França vai muito bem. Com todas as contradições que aparentemente incomodam o eleitorado, a França vai muito bem. País industrializado, uma sociedade desenvolvida, boa infraestrutura social. A fonte dos problemas é um conflito que ocorre a milhares de quilômetros, que tem relações com aquele tabuleiro de xadrez geopolítico no qual a França se insere por conta da sua influência militar, e que cria um corredor de imigração, porque a França é um lugar de prosperidade, e ao mesmo tempo torna a França um alvo de terrorismo, porque ela se vê ligada aos estados, aos países, que aqueles, por exemplo, o Estado Islâmico e outros grupos que se sentem prejudicados, eles veem a França, Estados Unidos, Inglaterra como potenciais causadores do seu sofrimento. Tá? Então, como que se resolve isso? Se resolve isso com uma ótica de aldeia global, quer dizer, tentando resolver o problema não internamente, mas ajudando a resolver o problema externo, que não está na França. Então muitos eleitores olham para esse discurso e pensam, mas espera aí, eu vou eleger um sujeito que se propõe a usar o nosso dinheiro para resolver o problema lá e não aqui? Tá? Então o meu segundo argumento é preciso lidar com esses fenômenos entendendo que houve uma mudança de paradigma do Estado-nação para a aldeia global. Tá? Então, se você aceita essa ideia, a gente passa para o seguinte: na aldeia global, quais são as prioridades? No Estado-nação, as prioridades eram o desenvolvimento como sinônimo de riqueza, de prosperidade material. Quais são as nossas prioridades agora? O combate à desigualdade, porque a gente tem que a desigualdade é a causadora de inúmeros problemas, e a busca por justiça social. Porque com justiça social, por exemplo, a fuga de empregos, que foi uma das plataformas eleitorais de Donald Trump, ela não aconteceria. E nesse contexto, talvez o trabalhador americano não estivesse tão insatisfeito. Eu não sei se você conseguiu acompanhar o meu raciocínio, mas a ideia, então, agora colocada numa sequência, nós temos que entender que a democracia evolui. Então eu uso o argumento histórico para provar que ela evolui, e se ela evoluiu da cidade-estado para o Estado-nação, ela pode evoluir do Estado-nação para a aldeia global. A necessidade disso decorre de um contexto atual em que há fenômenos como a ascensão da extrema-direita ou do populismo nacionalista, e isso não é novo. Isso já aconteceu antes. No debate de ontem na